Douglas, você lembra que na quarta-feira passada a gente abriu o Jornal Gente falando aqui das notícias absurdas, né? Vamos brincar de Jornal do Absurdo e daquelas notícias estapafúrdias que às vezes a gente é obrigado a dar como se fossem absolutamente normais, fizessem parte aqui de uma lógica que não existe. Então aí, resgatando a notícia absurda, a minha de hoje é a seguinte. Ontem, o Supremo Tribunal Federal transitou em julgado um julgamento que começou lá com a princesa Isabel. Você acredita nisso? Princesa Isabel, ela mesma, 1888, assinou a lei da escravatura, aboliu a escravidão no Brasil, família real portuguesa. Por quê? Era uma disputa que existia pela posse do Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, que é a sede do governo do estado do Rio de Janeiro, não é? Muito bem, a família real, lá atrás, teve, na proclamação da República, os seus bens confiscados. A gente aprende isso em livro de história. Na sequência, a princesa Isabel recorreu à justiça, dizendo que ela achava que o Palácio da Guanabara deveria ser dela, porque o palácio havia sido comprado com dinheiro do Tesouro Nacional. E naquela época, quem mandava em tudo era a família real. Por isso ela falou, escuta, vocês me tomaram o palácio, mas fizeram isso usando o dinheiro do Tesouro. E isso lá em 1800 e alguma coisa, começou a briga, certo? Depois 1895 começou o processo. Aí passou a briga para herdeiro, filho, neto, bisneto. Só para você ter ideia, ela morreu em 1921. Ela morreu em 1921. Quem começou movendo a ação, não é? Exatamente. E agora, havia uma decisão do Superior Tribunal de Justiça de 2018, 100 e tantos anos depois da ação ser movida, dando o ganho de causa ao Estado e não à família real, entendendo o seguinte: com o fim da monarquia, as obrigações do Estado perante a família real foram revogadas e a extinção da monarquia fez cessar a destinação do imóvel de servir de moradia da família do trono. Não há mais que se falar em príncipes e princesas. A família real, ou os remanescentes dela, recorreram ao Supremo Tribunal Federal, que ontem teve que ocupar o tempo dos ministros, pagos com o nosso dinheiro, para decidir sobre uma questão referente a 1895. Tem muita coisa errada, né? A começar pelo fato de que por que um processo como esse tem que parar no Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal é para questões de constitucionalidade e ponto. O problema é que sempre, e defesas competentes conseguem, não é, Douglas, fazer com que qualquer caso banal vá parar no Supremo. Exatamente. Muitos são analisados rapidamente, isso que mais chama atenção. Agora, 125 anos depois desse processo ser concluído, e o que mais chama atenção é que as principais agências não cravam que é o mais antigo do Brasil, é um dos mais antigos, está entre, ou seja, se você está com um processo demorado na justiça, não dá para reclamar. 125 anos para decidir se o palácio era da monarquia, né? Ia ser considerado da monarquia ou da União. Esse foi o tempo que levou. Mas não é possível que alguém nesse meio tempo não tenha chegado, olhado isso aqui e falado, cara, isso aqui é absurdo. Chega, não tem mais monarquia, acabou, não é? Como é que isso foi indo de grau em grau da justiça, primeira instância, segunda, recurso, turma, STJ, STF, e o quanto isso consumiu, não é? De tempo de servidores públicos que são pagos para decidir outras coisas que não isso. Mais uma dessas notícias absurdas que a gente tem que dividir aqui todos os dias com os ouvintes da Rádio Bandeirantes.